Eu estou aqui com a médica pneumologista, a doutora Rita Silva, para que a gente possa conversar um pouco sobre essas questões todas e tentar deixar algumas orientações de como passar o São João só feliz, só no arrastapé, só no chão batido ali ou no asfalto, mas de modo bem tranquilo e sem colocar tanto assim em risco a sua saúde ou a dos seus filhos. Doutor, é sempre um prazer, viu, tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu de estar aqui contribuindo com algumas informações nesse período do ano. E nesse período do ano a gente tem alguns motivos para ter cuidado e se preocupar um pouco também, porque é o período de outono e inverno. Apesar da gente não ter estações tão bem definidas, mas a gente tem mudanças climáticas e os alérgicos sentem bastante nesse período do ano. Os portadores de conjuntivite alérgica, rinite alérgica e asma, esse é o período do ano onde as crises ocorrem com maior frequência. E além disso, como você mesmo falou, tem o período das festas juninas, as fumaças de fogueira, os fogos de artifício, esse é um motivo do maior número de crises nesse período do ano. Bem, doutora, para além das fumaças e dos fogos, a gente tem muita chuva, né? O que faz com que acenda um alerta das unidades de saúde em geral acerca dessas doenças todas, desses vírus que aí tem. E, aliás, gente, é um mês muito importante para a vacinação também, que começa já um pouquinho antes, mas que perdura. A gente tem prolongado bastante, porque a baixa adesão, talvez, doutor, eu tenho dito sempre, de que a vacina foi tão eficiente que algumas gerações não viram, que gerações lá atrás presenciaram, que a gente tinha um HDT com áreas isoladas para cada uma dessas doenças que a gente não encontra mais hoje. Tinha uma área só para pneumonia, tinha uma área só para o sarampo, tinha uma área só para outras doenças que a gente praticamente não observa isso. A gente tem uma área quase que comum. Mas essas doenças podem voltar por conta dessa baixa adesão, doutora. É verdade, a vacina está aí para ajudar. Infelizmente, esse pensamento tem mudado um pouco, as pessoas estão se esvaindo da vacina. Como você falou, o HDT tinha áreas específicas para doenças específicas e isso acabou um pouco, mas a gente deve sempre bater nessa tecla de que a vacina está para ajudar, a vacina protege e a vacina cura determinadas doenças também. E nesse período do ano, que é o período da sazonalidade dos vírus respiratórios, é onde a gripe ocorre com mais frequência, a vacina contra o influenza está disponível de fevereiro, mais tardar março, abril, até o mês de julho, que é o período que todos devem se vacinar. Originalmente, a vacina foi liberada para as crianças menores de 5 anos, para aqueles portadores de alguma comorbidade e para os idosos. Esse ano, a vacina foi liberada para todos, a partir dos 6 meses de idade. Então, você que ainda não se vacinou, procure um posto de saúde e se vacine, porque você vai proteger a si e vai proteger o outro, porque você pode ter uma gripe e uma forma leve da doença, mas você pode transmitir o vírus para outra pessoa e essa pessoa fazer uma forma grave, e é isso que a gente deve evitar. Quando a gente fala em gripe, influenza, nós estamos falando de uma coisa séria, grave, algo que pode deixar sequelas, quem sabe até mesmo levar à morte, doutora? Olha, o influenza, ele tem uma predisposição em fazer forma grave em algumas faixas etárias, como, por exemplo, as crianças pequenas menores de 2 anos de idade. Eles podem fazer forma grave. Normalmente, a gripe, ela se localiza muito na via aérea superior, no nariz, na garganta, na boca. Quando o vírus atinge o pulmão, os bronquíolos, os brônquios, que a gente chama de via aérea inferior, isso pode acontecer uma forma mais grave. Então, os mais acometidos são os menores, os pequenos, menores de 2 anos e os idosos. Os idosos também tendem a fazer forma grave. Por isso que a vacina anteriormente foi liberada para essas faixas etárias, que é a população de maior risco. Agora, doutora Rita Silva, a gente fala sobre esses vírus sazonais, não é só a influenza, tem uma série de outros, mas onde é que os pneumologistas estão mais preocupados
com aqueles que têm rinite, sinusites, aqueles que estão com asma? Porque é que esse é um período onde, os pneumologistas ficam de fato todos em alerta. Pois é, naquele paciente alérgico existe uma inflamação no olho, no nariz, na via aérea, nos brônquios. Então, ele já tem aquela doença que existe uma inflamação. Então, se ele é exposto à fumaça, assim, a gente não diz eu sou alérgico à fumaça. A fumaça, ela atua como um irritante. Imagine aquele tecido, aquele sistema respiratório irritado, passa a fumaça com partículas pequenas e essas partículas se depositam ali naquela inflamação e aí o sistema reage com uma crise de tosse, chiado e cansaço. Se for uma conjuntivite alérgica, vai ser o olho vermelho, lacrimejando, coceira no olho, ou a rinite alérgica já é espirro, coriza, obstrução nasal, e a asma é aquela crise clássica de tosse, chiado e cansaço. Então, o alérgico, ele já tem uma via respiratória que está inflamada, e se ele é exposto a um desencadeante como fumaça, aí ele inicia os sintomas. Bom, que sintomas são esses e como é que a gente pode atenuar esses sintomas? Veja só, aquele paciente que já sabe que tem uma rinite alérgica, uma conjuntivite alérgica, uma asma, aquele paciente que já acompanha com o médico assistente, ele já é orientado a quando iniciar os sintomas, ele já fazer uso da medicação de resgate, que é o antialérgico, que é a bombinha. Então, é um paciente que já sabe lidar com a doença dele, porque ele já está orientado. Existe aquele tipo de pessoa que desencadeia o sintoma pela primeira vez durante esse período do ano. Então, ele ainda não sabe que ele é portador de asma, que ele é portador de rinite. Então, ele vai acabar iniciar a doença nesse período, aí ele vai precisar de uma consulta de urgência, de ir num serviço de urgência e emergência para ele ser avaliado e ser medicado. A gente pode ter evolução desse quadro sintomático? Ele pode chegar a desenvolver uma pneumonia, por exemplo? Sim, isso pode ocorrer. Normalmente a gripe é causada por vírus, existem muitos vírus, o influenza A, o influenza B, o sincicial respiratório e muitos outros vírus que circulam nesse período do ano, mas pode ocorrer a infecção bacteriana associada, secundária, que a gente diz. Você começa com uma gripe, por algum motivo, alguma bactéria vai lá e começa a proliferar e já forma uma infecção mista, vírus e bactéria, e isso pode atingir o pulmão, causando uma pneumonia, tanto nos pequenininhos como nos idosos, que são os extremos da idade que a gente tem que ter mais cuidado nesse período do ano. Essa é uma situação, doutora, invariavelmente recorrente. Porque com tantos polos que nós vamos ter aí nas cidades à disposição, as pessoas vão querer participar. As pessoas vão querer ir para o forró, para o São João. E vai se expor. Essas pessoas que não vão abrir mão terão que fazer o quê, doutora? Olhe, nós somos nordestinos, nós temos a cultura de comemorar as festas juninas e isso é bom, mentalmente falando, para a saúde mental, isso é muito bom. Então a gente não contraindica você comemorar a sua festa junina, mas se você é alérgico e vai para... O indicado é você evitar a fumaça, mas uma vez exposto, você é alérgico, ande com a sua medicação, ande com o seu antialérgico, ande com a sua bombinha, evite local aglomerado com fumaça e se for fumaça num local aberto onde você possa se separar um pouco daquele local, evite os fogos de artifício também, até por uma questão de segurança. Os fogos de artifício alguns são vendidos como inofensivos, mas eles não são tão inofensivos dessa maneira, até mesmo para as crianças pequenas. Então a orientação é não se expor, mas uma vez exposto, use o seu antialérgico, mas se você estiver notando que você está com uma falta de ar, um desconforto respiratório, procure uma unidade de emergência para você ser avaliado. Mas, no geral, comemore sua festa junina com cuidados, com responsabilidade. Bom, seguimos as suas orientações, doutora, e chegamos até o local. Para além da música, eu tenho comida. E é uma comida diferente daquela que a gente está habituado no dia a dia. Em algum momento, a ingestão de determinados alimentos
pode ser um indicador aí de que a gente vai ter alguns problemas para quem tem bronquite, quem tem asma, quem tem rinite, quem tem problemas respiratórios? Normalmente, a alimentação ela não causa sintoma respiratório, não causa crises de rinite e crises de asma. Nesse período do ano de festa junina, a alimentação típica, né, a comida típica, ela é muito voltada para milho, coco, né, açúcar. É carboidrato, milho é carboidrato, o açúcar é carboidrato, o leite de coco já é uma gordura saudável. Então, você pode comer a sua comida típica na festa junina, evitar os exageros nesse período do ano, até por conta de sintomas intestinais, diarreia, vômito, mas em relação ao sistema respiratório, a alimentação nesse tipo do ano, ela não causa tantas crises alérgicas assim. Bom, fumaça em geral, fumaça da fogueira, fumaça dos fogos de artifício, fumaça do cigarro, doutora? Fumaça do cigarro eletrônico, doutora? Sim, fumaça do cigarro, da nicotina, do tabaco, do vapor, porque o vapor também é vendido como uma alternativa para o tabagismo, para você sair do cigarro habitual, mas ele é tão prejudicial quanto, ele não é inofensivo. O vapor, ele tem inúmeras partículas, não só a nicotina, mas outras partículas que também causam irritação na via aérea. Então, tanto a fumaça da fogueira como a fumaça do cigarro são danosas, na mesma proporção. E a do vapor também na mesma proporção. Bem, doutora, quais são as principais doenças que nós temos respiratórias e quais as suas origens? A ciência já consegue falar de onde é que vem a asma? Eu nasço com isso, eu pego isso hereditariamente dos meus pais, dos meus avós. O que é que acontece, doutora? Olha, as doenças alérgicas, elas são transmitidas geneticamente. O pai e mãe têm o gene para determinada alergia e passa para o filho. Em algum momento da vida, você vai desencadear a doença. As pessoas confundem, asma, ela é uma doença transmitida geneticamente, ela não é uma doença contagiosa. Ou seja, eu posso ter asma, mas eu não transmito asma para você. Você tem asma porque você herdou geneticamente dos seus familiares. E todas as doenças alérgicas, elas são herdadas geneticamente. A conjuntivite alérgica, a rinite alérgica e a asma. Em algum momento da vida, normalmente isso ocorre na infância, você desencadeia a primeira crise. Você pode desencadear a primeira crise ainda na fase adulta, na fase de criança, ou pode desencadear na fase adulta, numa idade mais tardia da vida. Mas em algum momento, quando você é exposto a algum desencadeante, você pode desenvolver a doença. Essa é uma situação, uma pergunta, doutora, relevante para que a gente possa possibilitar um pouco mais de inclusão dessas pessoas. O desconhecimento faz com que a gente não toque, não encoste, não queira namorar, não queira casar, acredita que possa ou não possa desenvolver determinada habilidade pessoal e social, e isso tudo de alguma forma ajuda a incluí-los. Exatamente. Conhecimento é libertador, na verdade. Então, quando você conhece a sua doença, quando você está informado sobre ela, você vive de uma forma legal, sem limitações. Exemplos que eu gosto muito de citar para você perceber que você pode ter asma, mas você pode ter uma vida sem limitações, são muitos atletas de nível olímpico que são portadores de asma. A Marta, jogadora de futebol, tem asma. O Xuxa, o Gustavo Borges, o César Cielo da natação são portadores de asma e são atletas de alto rendimento, de alta performance, atletas olímpicos que convivem com a asma e fazem atividade física. Que, na verdade, as doenças alérgicas, elas não são limitantes. Você pode comemorar suas festas juninas, você pode fazer o esporte que você quiser, você pode ter a profissão que você quiser, uma vez que você sabe que tem a doença e que você precisa controlar. Você pode ter uma vida normal, controlando a sua doença, acompanhando e tratando. São doenças que não têm cura ainda, não é, doutora? Exatamente, são doenças crônicas, mas controláveis. Eu me impressionei agora com os nadadores, porque quando eles mergulham, quem fica sem fôlego é a gente.
do lado de cá da imagem. E, na verdade, eles é que são os asmáticos. A gente vai ter que melhorar essa nossa relação aí. Mas, doutora Rita, como é que quais são as ferramentas que a ciência deixam na atualidade para os médicos pneumologistas? A gente já tem, por exemplo, vacina para determinadas alergias. A gente já consegue controlar melhor, já que não tem cura, a possibilidade de uma vida normal. Imaginar que mulheres, por exemplo, ter filhos, ser mãe, trabalhar, etc. Isso tudo pode acontecer? Sim, pode e deve acontecer. Você pode ter uma doença alérgica e pode ter uma vida absolutamente normal. Na atualidade, assim, nós já temos tratamentos que são eficazes e com menor número de efeitos colaterais. No caso das vacinas, a imunoterapia ajuda nesse sentido. No caso da asma, nós temos as bombinhas. As bombinhas, inicialmente, houve e ainda há muito preconceito com o uso das bombinhas, mas elas estão aí para ajudar. Elas não têm tantos efeitos colaterais como muita gente pensa. Então, você pode ter asma, fazer o seu tratamento de manutenção, você usar a sua bombinha no momento que deve ser usada para você diminuir essa inflamação na via aérea e você ter uma vida normal, sem limitações. Bom, esses remédios que estão à disposição na farmácia popular, por exemplo, que são remédios gratuitos, são remédios para a comunidade em geral, são remédios atualizados, doutor? Eles podem de fato contribuir, principalmente para uma população que tem dificuldade de acesso ainda aos medicamentos que são, digamos, estão aí nas farmácias que não são a farmácia popular, no medicamento um pouco mais caro? Sim, nós temos, assim, o arsenal terapêutico é grande para as doenças alérgicas. Na farmácia popular nós temos algumas medicações, tanto para a crise como para o tratamento de manutenção, que são eficazes. Então você não precisa se preocupar se você não pode comprar medicação. O SUS oferece a medicação através da farmácia popular. E na rede privada nós temos inúmeras medicações com efeitos colaterais muito menores, que estão disponíveis e que podem ser utilizados, mas assim, não é justificativa você não tratar a sua doença porque você não tem condições. O SUS oferece uma medicação básica que pode controlar a sua doença. Bom, deve ter alguém se perguntando aí, doutora, quando é que eu devo ir? Ou quando já que eu errei, muito provavelmente no passado, para eu não errar de novo, quando é que eu devo levar meu filho a um médico pneumologista? O principal sintoma, tanto na criança como no idoso, no adulto jovem, a tosse e o desconforto respiratório. A falta de ar, né, que você pode sentir ou que o seu filho venha a sentir. A frequência da respiração, a frequência respiratória aumentada, isso é um sinal de alerta. A tosse persistente, muitas crianças têm muita tosse persistente no período noturno, não dorme de tanto tossir, vomita após tosse, é um sinal de alerta, é um sinal que você precisa procurar um serviço de urgência, uma emergência para ser avaliada a gravidade e ser melhor medicado. Então, o principal sintoma é a tosse persistente, a falta de ar, porque aquela coriza, aquela obstrução nasal, aquela coceira no nariz, você pode controlar com o seu antialérgico, que você já pode lançar a mão dele, mas o desconforto respiratório é um sinal de alerta. A senhora coloca um ponto que é extremamente relevante para a gente encerrar a nossa conversa. Automedicação, gente, não, viu? Procura o pneumologista, a receita da tia, da avó, etc., não necessariamente nos cabe, não é, doutora? Não nos cabe. A gente deve evitar a automedicação, principalmente com corticoides, com antibióticos que não são para essa finalidade, mas tem aquele paciente que é alérgico, que tem a doença dele, que já acompanha, que ele já sabe manejar a doença alérgica dele, ele pode lançar mão da medicação, mas aquele paciente que desencadeou a doença agora, desencadeou os sintomas agora e que não é orientado, ele precisa de uma orientação médica. Aqueles que já passaram pelos médicos, pneumologistas, alguns têm até um cartãozinho, né, dizendo as substâncias aqui não podem ser administradas nele, e isso tudo é muito, muito importante, gente. Então, não pega a receita de ninguém,
vai até o médico pneumologista, de modo a fazer com que este, que está habilitado, possa dizer qual a melhor terapêutica a ser aplicada para a sua condição, que é única, que é sua. Não dá para transferir o que é seu para os outros, nem vice-versa. Doutora Rita Silva, foi um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Prazer foi todo meu, espero ter contribuído com você para você ficar atento nesse período do ano. Vamos ficar, todos atentos. Rita Silva é médica pneumologista, esteve conosco aqui no CBN Maceió.